Então, e tinham determinados momentos, situações que ela estava esperando que os homens fossem machistas, mas eles não eram. Alguns momentos que ela estava esperando que eles fossem racistas, mas eles não eram. E que muitas vezes eram pessoas que estavam cansadas, estressadas, que estavam ali para se apoiar e, de certa forma, esparecer toda a pressão socioeconômica e social que eles carregavam nos ombros. Quem se inscreve fica mais lindo. Na verdade, um dos documentários mais famosos a respeito da Red Pill foi feito por uma feminista. Foi a Cassie Jaye. A Cassie Jaye, ela começa fazendo o documentário narrando que ela é uma feminista, trabalhando na indústria cinematográfica, altamente, enfim, presença masculina, toda aquela questão. Ela vai fazer um documentário sobre o movimento do direito dos homens. Como assim? O homem tem que ter direito? Que direito é esse que os homens querem ter? Aonde os homens se sentem oprimidos? Ela começa com essa investigação, falando, né, narrando a si mesma desde o começo do documentário, indignada. Só que conforme ela vai conversando com as pessoas, entrevistando, ela chega à conclusão de que sim, existem opressões que as mulheres sofrem, e do outro lado tem as opressões que os homens sofrem. Mas ninguém, ou quase ninguém, comenta. Porque o grupo do direito dos homens, isso vem lá dos Estados Unidos, é um grupo muito pequeno. E aí a Cassie Jaye, ingenuamente, por que eu falo ingenuamente? Porque aí entra o jogo político, muitas vezes. Ela, como uma feminista, mais a favor de, enfim, de causas sociais, muito bem intencionada, ela vai e joga no mainstream esse documentário e é altamente massacrada. Foi ameaçada de morte, foi boicotada em Hollywood. Esse documentário só foi ao ar mesmo porque estava finalizado e caiu na internet. O documentário The Red Pill significa isso. Ela chegou com uma ideia e ela veio justamente do outro lado mostrando, não, existe sim opressão masculina, existe sim problemas masculinos que não são colocados, existem questões envolvendo, enfim, vulnerabilidade até mesmo de homens pobres, negros em comunidades americanas, altamente negligenciadas por políticas públicas e que ninguém olha para isso. Gente, existe uma camada social de pessoas brancas nos Estados Unidos que também é extremamente pobre. E pouca gente considera isso também. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele livro da Nora Vincent, que é Feito Homem, eu acho que é assim que se fala, que tinha me recomendado há um tempo atrás, e eu comecei a escutar o audiobook desse livro, e eu gostei bastante. É esse mesmo, Feito Homem. Parece você. Sobre... que é... Caralho, igualzinho você. Que Ela parece muito... Tem, não fisicamente, mas ela... tem uma energia? Tem a tua energia. Obrigado. Ó, o cabelo, até o cabelo pra trás. Gostei. Uma energia de... Eu sou um velho no corpo de uma mulher. Ai. Eu sou um velho brabo no corpo de uma mulher. Tá, realmente, aí tá certo. Então, esse livro, eu aprendi bastante com ele. Qual o nome do livro? Feito Homem. Que fala sobre a experiência de uma mulher lésbica, em que ela passa a viver como homem, se não me engano, por 1 ano. Ah, nossa... Foi ela? Foi. Mas nossa, então ela se disfarçou bem, né? Ela se disfarçou muito. Ah, tá, esse cara do lado é ela. Sim. Nossa, nossa, ela muda pra caramba, né? Quando ela... Ela disse que foi melhorando ao longo do tempo como conseguir se disfarçar melhor, em alguns locais que ela já se sentia mais à vontade. Uhum. E aí, nesse processo, ela conseguiu se aproximar e acessar a intimidade psicológica e afetiva, sexual e socioeconômica cotidiana desses homens. E não apenas dos homens negros, dos homens não brancos, mas também dos homens brancos, homens que eram pobres, homens que trabalham em situações insalubres, em atividades perigosas. E ela aborda isso de um jeito muito humano e bem pouco ideológico. Na verdade, mostra... Ela se demonstra ser uma pessoa que se impacta consigo mesma, em perceber o quão preconceituosa ela era. Em ela perceber exatamente que os homens não eram aquelas pessoas que ela estava pressupondo que eram. Então, e tinham determinados momentos, situações que ela estava esperando que os homens fossem machistas, mas eles não eram. Alguns momentos que ela estava esperando que eles fossem racistas, mas eles não eram. E que muitas vezes eram pessoas que estavam cansadas, estressadas, que estavam ali para se apoiar e, de certa forma, esparecer toda a pressão socioeconômica e social que eles carregavam nos ombros. E ela também fazia parte de movimentos LGBTs, ela participava da parada gay, etc. Todo o envolvimento social dela, todas as conexões que ela tinha, eram de pessoas tipicamente progressistas. E aí ela resolveu viver essa história, de fato,
E isso serviu para que ela abrisse completamente os horizontes dela acerca da realidade de um homem comum, de um homem ordinário, um homem pobre. Qual foi a profissão? Ela não foi pra alguma profissão específica? Eu não cheguei nessa parte ainda, mas eu cheguei ao momento em que ela começou a curtir e vivenciar atividades esportivas com os homens. Ah, tá. Então ela tá convivendo com eles em jogo de boliche, em competições desse tipo e tal. Eu pensei que ela tinha, tipo, entrado numa firma e aí se fingiu de homem lá, alguma coisa assim, né? E aí Mas começou a conviver com os caras da firma, sei lá, uma mecânica e tal. e eu recomendo bastante assim esse livro. Eu achei muito legal porque ele consegue abordar perspectivas muito diferentes acerca dessa situação, sabe? Porque ela não é uma pessoa nua, não é uma pessoa intelectualmente verde, como se ela nunca tivesse ouvido falar sobre o patriarcado, por exemplo. Ela já é uma pessoa bem informada e formada a respeito do que é o feminismo, do que é o patriarcado, sobre igualdade de gênero, sobre dificuldades e questões que as mulheres tiveram que lidar ao longo do tempo, sobre conquistas de direitos, etc. E aí ela usa de todo esse histórico, de toda essa formação dela também para interpretar o que está acontecendo com esses homens. E ela se surpreende muito ao longo do tempo. Tanto em relação a como esses homens se tratam entre si, como eles tratam ela depois que ela se revela, tanto quanto eles tratam as mulheres. Porque não é como se ela não percebesse a misoginia ou o machismo expresso em algumas situações, mas ela vê que existe muito mais do que isso. Algo que torna as relações muito mais complexas e ricas e contraditórias e difíceis do que resumi-las apenas a partir de uma perspectiva epistemologicamente feminista, de que tudo se resume e se entende como machismo, ou misoginia, ou opressão, etc. Mas tu soube que ela morreu? Então, eu tinha ouvido falar a respeito disso, que parece que ela tinha se matado, não é? Então, ó, é o que tá no Wikipedia. Ok. A tensão mental provocada ao manter-se em uma falsa identidade e iludir as pessoas durante a produção do livro provocou um colapso depressivo, levando ela a internar-se em uma clínica psiquiátrica. E aí, ano passado, ela morreu por suicídio assistido na clínica da Suíça em 2022. Meu Deus! Aos 53 anos. Meu Deus, isso mexeu muito com a cabeça dela, meu Deus. Isso que eu chamo de fazer algo pelo bem da ciência. Meu Deus, nossa, ela deu a vida. Ela deu a escrever vida esse pra livro. isso. Meu Deus do céu, essa mulher é foda. E aí, Não, tem como eu não admirar um ser humano tipo- desse? É impossível. Ela, tipo... Se sacrificou pra isso. Ela, tipo, fez algo... Ela, tipo, usou a ayahuasca, só que usou numa dose muito... Muito grande, Muito por muito grande. tempo. É. Só que foi... Ela decidiu fazer do jeito mais difícil, que é Sabe, com a realidade. eu penso que algumas pessoas interpretaram isso de modo ideologicamente conveniente, que foi de que ela não tinha aguentado ser homem. Porque os homens são mais oprimidos na sociedade. Eu penso que não se trata disso. Talvez não apenas disso. Mas sim de que ela viveu muito tempo com uma identidade que não era dela. Uma identidade de gênero que não pertencia a quem ela era. Isso aconteceu também com aquele outro caso, daquele... Sim, isso, um rapaz que havia sido criado enquanto mulher, depois descobriu que não era. E aí, depois, ainda assim, de ter descoberto, não suportou todos os seus traumas acumulados ao longo do tempo. E aí cometeu suicídio. Então, eu penso que não se trata apenas de um caso de que ela não aguentou ser homem. Ela não aguentou ser homem porque ela não era porque ela era uma mulher. E aí ela se bagunçou psicologicamente Mas- porque não era a identidade de gênero dela. Não, mas mesmo que ela não tenha aguentado ser homem, faz sentido, né? Ela não foi criada desde sempre pra aguentar as coisas de ser homem. É a mesma coisa de um cara tentar ser mulher. Ele vai começar a sofrer coisas que ele nunca sofreu Tudo na bem, vida. mas eu tô querendo dizer que, embora tenha esse fator, eu não penso que seja só esse. Foi isso que eu quis dizer. Não, sim. Mas eu Isso não explica só. essa enfim, situação. eu simplesmente não consigo entrar na cabeça dela, tipo, de entender o quanto isso mexeria com a minha cabeça, entendeu? Definitivamente, eu sou o tipo de pessoa que faria uma coisa dessa. Sim, mas eu acho Porque- mas eu acho que tu lidaria bem, né? Porque tu é meio Porque não bilária. eu sou muito facilmente conectada com as experiências dos outros. Eu tenho uma facilidade pra isso. E pra Sim. mim é prazeroso, é quase como se fosse uma aventura, né? Mas o que ela fez foi meio que o método, Mas né? foi muito radical. Exato, foi isso que eu Foi pensei. tipo... na verdade foi literalmente método. Exato. E até como é que é? Quem que disse que o método era muito perigoso?
Foi a Meryl Streep. Meryl Streep, né? Que é, pô, uma puta atriz, ela tem medo. Usou uma vez, nunca mais quis usar isso. Eu Deve penso fazer nisso muito também. mal pra pessoa, né? Eu não sei se eu teria coragem de usar esse negócio, porque tu tá literalmente brincando com a sua mente. Não tem outra descrição mais precisa e vulgar do que essa. Tu tá brincando com a sua mente, com a sua identidade. Disseram pra você usar a expressão churrascar. O que é churrascar? Ah, Churrascar. entendi. Se churrascar, ir de Americanas, Ok. alguma coisa assim. Tá, mas ir de Americanas não é ser morto? Ah, é verdade, né? Pode ser churrascar. Aí fica então. muito generalista, mas Mas se churrascar- churrascar faz Se sentido. churrascar, faz sentido. Tá. Então, a questão é, os Red Pills são inimigos das feministas ou as feministas são inimigos dos Red Pills? Porque o movimento dos direitos dos homens, lutando por... Tem mulheres, inclusive, tem mulheres participantes, grandes teóricas que eu gosto Mulheres, bastante. inclusive mães, preocupadas com os filhos. A Carrie Homens. Armstrong, por exemplo, é uma delas. E aí, ela chega a falar sobre isso no documentário. A minha dor é de que eu pensei que as mulheres lutavam pelo fim da opressão, mas aí ela mesma se viu vítima dessa opressão feita por outras mulheres. Porque homem não pode ser vítima. Esse documentário aí, tu já viu esse documentário do Red Pill? Já, há muitos anos. É sobre o que exatamente? É sobre uma mulher que quer investigar a respeito da condição dos homens, das supostas desvantagens que eles sofrem na sociedade. E aí eles abordam alienação parental, violência doméstica, psicológica, etc. Tá bom. Depois eu quero ver. E eles esse também documentário. entrevistam até mesmo feministas e tal. Ah, tá. Vítima. Porque, de uma certa forma, ela sentiu que esse tipo de ideia não dá certo com o movimento feminista, né? Pelo que ela passou. E foi dessa forma que ela foi tratada.